Olá, família! Que bom que estamos juntos novamente. Quero agradecer a presença de todos, que vocês tenham passado uma ótima semana. E do último vídeo que nós fizemos, eu falei numa palavrinha que nós vamos retomar agora na nossa discussão de hoje, que é vingança. Será que a criança é capaz de ser vingativa? Essa palavra vingança é muito forte, mas ela está presente na obra da Jane Nelsen, Disciplina Positiva. Então, eu quero tocar neste ponto para esclarecer, para que a gente realmente compreenda o que ela está chamando de vingança, para darmos um fechamento nessa conversa que não tem fim. Né? Discutir a respeito do castigo e as punições é algo que a gente tem que fazer permanentemente. Quem viu essa semana a questão do Oscar, isso tornou aí um tema polêmico de muitas discussões, porque nós temos que falar a respeito da violência, das agressões, da forma como nós estamos cuidando, educando. Se queremos a paz, temos que educar para a paz. Mas se estamos educando com esse viés punitivo, temos que estar ciente dos seus efeitos, não os efeitos de curto prazo. No curto prazo, nós já sabemos que colocar de castigo, fazer uma punição, tem um efeito que ele até reforça, faz com que nós adultos mantenhamos esse comportamento, porque funciona para algumas crianças, como eu falei. Porque algumas que têm um temperamento mais introvertido, né? São crianças que têm essa característica de personalidade, elas recebem aquela agressão e obedecem. Tem agora o filme da Disney, Red, Crescer é uma Fera, fala dessa menina de 13 anos, entrando na puberdade, e toda a infância correspondendo às expectativas da mãe, uma família, né, de mulheres, um grupo de mulheres, a avó, as tias, né, que são as irmãs da mãe dessa menina. Todas elas conseguem manifestar, a partir de determinada idade, aquela fera interior. E não vou ficar aqui dando detalhes, né, o spoiler, não vou ficar aqui falando do filme, que não é essa a intenção. Mas esse tema está surgindo para a nossa discussão, para a nossa tomada de consciência. Perceber que às vezes nós colocamos a criança no lugar de que tem que obedecer, de que tem que corresponder às expectativas do adulto, né, do pai, da mãe, da família, e que ali tem uma exigência que extrapola, que essa criança ela acaba não se reconhecendo, ela se indaga quem ela é quando chega em determinada idade. Na infância, tudo bem que ela é criança, ela está absorvendo todos aqueles ensinamentos, mas vai chegar um momento que ela vai parar e falar assim, ó, eu tenho que ser eu mesma, saber quem eu sou, e ir construindo. Ela está num processo de construção de identidade, todos nós estamos. Se eu perguntar para você quem você é, certamente vai te fazer refletir, porque nós não somos a nossa personalidade, né? O nosso nome, nossa idade, nossa profissão são, né, papéis, são condições temporárias, mas nós somos seres espirituais. Até aí,
A gente tem que ampliar isso, né? Tem que fazer um trabalho de autoconhecimento, que é um trabalho para toda a vida, porque nós estamos em processo de evolução. Então, estaremos nos transformando o tempo todo. Quem eu sou hoje, não serei mais amanhã, porque eu adquiri novos conhecimentos, fiz reflexões a respeito de como eu ajo e reajo às situações, e eu vou me modificando, eu vou me tornando alguém melhor. Hoje eu coloquei essa mensagem nas páginas da Reflexão Espírita do Dia, que nós temos que sempre ser a nossa melhor versão. E é isso que nós temos que buscar na educação dos nossos filhos, para que eles cresçam sendo a melhor versão deles. Eles estão aqui para se desenvolverem e serem a melhor versão deles. Por isso essa questão da punição, muitos falam, eu me desenvolvi, eu sou uma pessoa hoje honesta, boa, justa, porque tive pais ali severos, pais que me orientaram também, mas que praticaram a punição quando eu errava. Algumas crianças, elas vão entrar numa relação com esses pais de disputa de poder, nós já conversamos. Porque elas querem mostrar quem elas são, como elas pensam, o que elas sentem. Então, se eu fico tolhindo muito essa criança, como se eu transmitisse para ela a ideia de que ela não pode ser quem ela é, que ela não pode manifestar o que ela sente, que ela tem que corresponder às expectativas do adulto, porque o adulto tem o poder e a justiça, que também nós já discutimos, ele se acha ali o dono da verdade, que vai transmitir a noção do que é o certo, do que é o errado. Sim, nós temos esse papel, nós temos que orientar os nossos filhos para isso e transmitir valores, eles crescerem com princípios de valor, né? De valorizar a vida, de cuidar, né, do seu próprio corpo, cuidar do outro e cuidar do ambiente em que vive. Isso nós temos que ensinar. Diz respeito aos relacionamentos humanos, né? Diz respeito à ética. A falar de ética é ter que falar da nossa relação com o outro. Isso faz parte do nosso trabalho, da nossa função, orientação dos nossos filhos. Agora, nós vamos entrar aqui na questão daquele filho que sofre punição e castigo, e nessa disputa de poder sente raiva, porque essas crianças têm as emoções delas, é natural que elas sintam. A Janine vai falar da vingança, e aqui nós vamos explicar. Lembre-se de que as crianças encobrem sentimentos de dor, que as fazem se sentir impotentes por meio da vingança, que lhes traz a sensação de controle. Então, quando a gente está falando de vingança, nesse caso, é nessa disputa de poder com as figuras de autoridade que ela quer ter o controle. Ela quer fazer o que ela quer, o que ela entende que deveria fazer. Se ela quer subir uma escada, às vezes é muito simples. A criança está num ambiente e ela viu uma escada, ela quer subir, ela está curiosa, né? Ela quer ir lá explorar. E o adulto diz, não pode porque é perigoso, você vai cair. Por mais que nós tenhamos essas justificativas, que a gente não vai tirar a razão de um pai e uma mãe que olham para a criança querendo subir uma escada, dependendo da idade, que tem ali uma possibilidade de queda, né, de se machucar, então há um perigo. Mas ao invés da gente se dedicar ali àquela criança, dar um tempo de qualidade para ela, acompanhá-la, você quer subir a escada? Eu vou estar junto contigo,
pode subir. Não é vou te ajudar, dá a mão para mim. Deixa a criança subir livremente a escada. Acompanhe, para que se ela tropeçar, cair, a gente possa ali, naquele momento, amparar, segurar. Mas não é dar a mão. Deixa a criança aprender. Ela precisa desse treino para coordenar o corpo. Mas se a gente não dá esse tempo para ela, né, não nos colocamos à disposição dela para que ela faça, que não é entender que quando a criança quer, por exemplo, subir a escada, que é o que eu estou trazendo aqui para a gente pensar, isso, dependendo da idade, é um treino, ela está experimentando, isso faz parte do seu desenvolvimento, que significa que não é um mero capricho, é uma necessidade da criança. Então, nós temos que estar ali acompanhando, oferecendo esse tempo para ela, oferecendo, né, o tempo que eu falo é de estarmos ali juntos, presentes, olhando, participando. Mas não precisa interferir, deixa que ela faça a atividade. Ela vai sentir que nós estamos apoiando, que nós estamos de fato presentes, ela vai se sentir amada. Muito importante isso. Estava conversando agora há pouco num grupo de estudos que nós temos, que a criança, ela precisa se sentir amada. Ela vai aprender as primeiras noções do amor nesse momento da primeira infância. Até os 3 anos ela está absorvendo tudo no ambiente. Tudo que ela está absorvendo é tudo que nós transmitimos para ela. Seja de uma forma direta, pela palavra, pelo que nós fazemos, mas também de formas indiretas. Aquele olhar que nós não damos, quando a gente não responde, quando nós sentimos, né? Temos um sentimento de que não está nada legal, que nós estamos tristes, que nós estamos com raiva e não falamos, né? A criança sente, ela vai captar isso tudo, ela vai captar essas vibrações do ambiente. Os estados mentais, nós já falamos também sobre isso, estados mentais, estados emocionais das pessoas que convivem com ela. Ela absorve isso tudo, então ela absorve o que é o amor. E aí eu recomendo, eu vou deixar na descrição aqui o link para um vídeo no YouTube, é um documentário chamado Humano, né? Em inglês, Human. Esse documentário, logo na primeira cena, é um documentário belíssimo, ele é longo, mas vale muito a pena se a gente quer estudar ali as condições humanas, se a gente quer analisar né, as pessoas nos seus ambientes, com as suas culturas, a sua história, as suas experiências de vida. É muito belo ele tem uma estética também, vale muito a pena. Então, na primeira cena, tem um homem que é um presidiário, e ele apanhava quando criança, e quando batiam nele, diziam que doía mais no adulto do que nele. Eu, adulto, estou batendo numa criança e digo que dói mais em mim do que nele, isso é confuso para a criança. A criança tem um pensamento concreto. Até os 12 anos, ela não consegue abstrair o que o adulto está querendo dizer, que dói mais nele. Como que dói mais nele se eu é que estou apanhando, se eu que estou levando a chinelada, ou cinto, ou madeira, né, da paulada, assim, e outros instrumentos, que são instrumentos de tortura, machuca, não é só dar um tapa com a mão. Então, para a criança é confuso isso. Como se ele está me batendo,
tá doendo no meu corpo, tá me batendo, tá me machucando, mas dói mais nele, mas ninguém tá batendo nele. Como que dói? Então é uma dor emocional que a criança ainda não compreende, mas ela vai vivenciar. Porque essa criança que sente a dor no corpo, ela tá vendo um adulto que é o cuidador, que é a referência dela, que ela não tem para onde ir. Pensa, se nós somos as pessoas de referência dessa criança, se essa criança, quando está triste, quando ela está machucada, quando ela se sente em perigo, quando ela se sente abandonada, ela vai procurar alguém da confiança dela. Então, a criança que está com medo, ela geralmente vai para o pai, vai para a mãe, porque ela vai buscar segurança. Se essa pessoa que é da confiança e é de segurança está ali agredindo, está ofendendo, está praticando esse castigo, a punição, ela vai recorrer a quem? Ela vai se sentir só, vai se sentir desamparada. Então, algumas crianças podem ficar muito tristes, outras podem ficar com raiva. Depende do temperamento de cada um. E nesse filme, esse homem, ele dizia que ele aprendeu que amor era isso. Que a pessoa, para demonstrar que ama, tinha que suportar a dor. Então, ele, para amar o pai que batia nele, ele tinha que ser capaz de suportar aquela dor. E isso vai se tornar um trauma, que muitas vezes nós vamos buscar reprimir, né? Esconder, colocar lá dentro, como eu falei, fica escondido lá, mas fica ferindo. Ele continua existindo dentro de nós. E esse homem acaba matando a esposa e a filha, acho que não era a filha dele, mas era a filha da companheira dele. Ele assassina. Por quê? Porque ele impõe a elas essa dor que elas tinham que suportar para provar que o amavam. Porque ele entendeu que amor estava atrelado à dor. Esse é o cuidado que nós temos que ter. Então, quando ele faz isso, qual foi a surpresa? Que no presídio ele recebe a visita da mãe da mulher e a avó da criança que ele matou. E ela o perdoa, e ela conversa com ele, e ela o ampara. Ela percebe naquele homem uma pessoa desprovida dessa capacidade de amar sem ser pela via da violência, porque ele misturou as duas coisas. Ele entendeu que a dor e o amor eram, né, caminhavam juntas. E ela foi capaz de mostrar para ele o que era o amor. Então, ele, no final do depoimento, ele está visivelmente transformado, porque ele começa a narrar a história. Ele tem um esboço de um sorriso, um pouco constrangido, mas ao mesmo tempo rindo. É um riso que encobre. É um mecanismo de defesa. A gente às vezes ri, né? Fala, tá rindo de nervoso. A gente encobre muitas vezes uma experiência, né, pelo riso. E depois esse riso vai sumindo, vai se desfazendo, porque ele vai entrando em contato com a experiência daquela lembrança, daquele contato com aquela senhora que estava vivendo a dor da perda das filhas, mas era capaz de amar aquele homem como ela também amava a filha e a neta, e de perdoá-lo. Com isso, ele modifica a sua expressão facial, é tomado ali de um forte sentimento e chora. Esse homem chora
E ele diz que ele só soube o que era amor ali, com aquela senhora. Então nós vamos descobrir o amor, como Jesus ensinou, que não está atrelada à violência. Então a criança, quando fala assim em vingança, é porque ela quer ter o controle, ela quer se impor sobre o adulto. Então ela está encobrindo, isso também é delicado, a gente precisa perceber se a criança, quando está sendo castigada, ela retrai e esconde aquilo que ela está sentindo, o que também vai repercutir adiante, como que ela vai lidar com as próprias emoções. Então, nisso, a Jane Nelson fala de retaliação, ressentimento, retaliação, rebeldia e recuo em forma de dissimulação. Então, nós precisamos pensar, ela fala de 4 R's da punição. O ressentimento. Nesse momento, a criança olha para aquele castigo e diz: isso não é justo. Porque, o que eu já falei, né? Quando a gente, às vezes, está nessa disputa de poder e pune a criança, achando, né, que a justiça está sendo feita por nós, e não damos a chance da criança pensar naquilo que ela está fazendo, ela não compreende que errou, e é muito importante que a criança aprenda a reconhecer o erro, e que o erro lhe dá a possibilidade de aprender algo, né? O erro pedagógico, né? O erro mostrando que nós precisamos rever aquilo que foi feito. Nós já falamos, né? De reconhecer aquilo que nós fizemos. Então tem que identificar, tem que reconhecer, para depois entrar na reparação. Então, nesse momento, se a gente castiga a criança, diz que está errado, que não pode ser feito, ela não sabe. Muitas vezes ela não sabe que não podia fazer. Às vezes sabe. Às vezes a regra já foi posta. Então nós temos que entender o que está fazendo que a criança não cumpra aquela regra, aquilo que foi combinado. Né? Mas aí vamos pensar em situações em quando a criança é castigada, em que ela diz que não foi justo. Isso não é justo, não é justo fazer isso comigo. E eu não posso mais confiar nessas pessoas. Ou então generaliza que isso é uma distorção do pensamento, é um adulto fazendo e acaba achando que todos os adultos são capazes de punir, são capazes de castigar e que não são justos ali, que aquilo não foi justo com ela, porque ela não fez algo de errado, e que não se pode confiar em adulto, porque o adulto, né, os adultos, aí generaliza, fazem isso. Então, isso é uma possibilidade da criança, né, ressentida, começar, né, nesse processo de pensamento e ir se afastando e não confiando mais naquela figura de autoridade, porque está usando de um poder, de uma força sobre ela, né? Não é justo, eu sou criança, eu sou menor, eu não sabia, não dá nem chance da criança se explicar às vezes, e ela recebe uma punição. Então, às vezes, nós temos atitudes com a criança, por exemplo, em sala de aula. Já aconteceu isso recentemente, né, de ouvir um caso. A criança acaba a tarefa, rapidamente ela sabe fazer a atividade, ela faz, e aí ela fica ansiosa, entediada. E aí o que ela faz? Aí puxa conversa com um, puxa conversa com outro. Ah, não pode conversar em sala de aula. Não pode conversar. Então, criança, tá bom, não pode conversar. Já terminei minha tarefa, o que eu vou fazer? Aí a criança levou
um livro. Então, nessa hora que não pode, que eu já acabei minha tarefa, não posso conversar, então vou ler o livro. Ah, não pode ler o livro. Ah, não pode ler o livro por quê? Não pode conversar, não pode ler o livro, não pode fazer a tarefa. Eu tenho que ficar o quê? Ah, tem que parar de ficar quieto. Isso não é justo. A criança não entende. Como assim? Fica parado? Não deixar de fazer alguma coisa? Criança ativa, com energia, com um pensamento ali, né, acelerado, ela quer, né? Muitas vezes as crianças, elas têm essa energia, são ativas e ficar parada, quieta ali, não dá. Então isso não é justo. Então, elas vão ficando chateadas ou tristes. Então nós precisamos pensar em estratégias para poder dar oportunidade para aquela criança fazer alguma coisa. O meu filho passou por isso na escola uma vez. Ele terminava a tarefa, se levantava, mas ele estava lá com seus 3, 4 anos na creche. Ele se levantava e dirigia o carro, né? A professora falava, o carro invisível dele, porque ele tinha um volante de brinquedo em casa. Mas na escola ele não levava, então ele ficava dirigindo e ia circulando pela sala. As outras crianças não terminaram a atividade, ficavam ali se distraindo com essa circulação dele na sala de aula. E o que eu sugeri? Falei, se ele fez essa atividade de uma forma mais rápida, né, em relação às outras crianças, isso foi de certa forma fácil para ele, dá outra atividade, aumenta o grau desse desafio, para que, se ele escreve o nome dele, então dá o sobrenome para ele. Então, já não é uma palavrinha, coloca ali mais 3 palavras. Então, acrescenta um desafio maior que a criança vai ter interesse, ela vai se empenhar. Então, são estratégias que a gente pode criar para a criança ficar ali detida, né, aprendendo, interessada e numa relação muito boa, muito proveitosa, positiva com o adulto. Né? Ou retaliação. Então, a criança fala, eles estão ganhando agora, mas eu vou me vingar depois. Então, algumas crianças, isso aqui é o que ela coloca como exemplo, mas algumas crianças pensam de que forma? Então, eu não posso fazer isso agora. Depois eu vou fazer. Não. Ela vê uma oportunidade de ir lá e fazer escondido, ou então encontrar um modo de fazer o que ela quer. Se não dá para fazer em casa, na presença do pai e da mãe, eu vou fazer na escola, eu vou fazer na casa de um amigo, eu vou, né, fazer quando eles não estão me vendo. Ou então eu vou, no caso aqui, né, vou me vingar depois, ou então vou retaliar. Se a criança, por exemplo, ela recebe uma bronca porque ela tem uma tarefa para fazer em casa. Também é um outro caso que eu já acompanhei, né, recentemente. As crianças têm tarefas para cumprir em casa. Muito bom isso. Só que a gente tem que entender o tipo de tarefa para determinada faixa etária. O que a criança em determinada idade é capaz de fazer. Se a gente fica atribuindo atividades, né, tarefas, que a criança ainda não tem a capacidade para isso, ela não vai conseguir fazer, ou ela vai fazer de uma forma inadequada e os pais podem entender que ela está de má vontade, ou que ela não quer fazer, não quer colaborar, e não entenderam que, na verdade, ela não tem capacidade para isso. Então, uma criança muito pequena, vamos colocar aí até os 6 anos, algumas atividades elas vão fazer, mas elas querem, na maioria das vezes, brincar. Então, elas não estão muito dispostas a arrumar a cama. Elas estão dispostas a brincar em cima da cama, de preferência com a mãe ou com o pai, com aquele adulto que está cuidando dela.
Então, se a gente ficar cobrando, por exemplo, que a criança não bagunce a cama, que deixa a cama lá arrumadinha, esticadinha, ela pode ficar com raiva e ir lá puxar tudo e jogar tudo no chão. Por exemplo, isso é uma forma, né? Ou então bagunçar a cama dos pais, né? Como uma forma de manifestar a contrariedade, porque ela não está interessada em arrumar a cama, ela está interessada em brincar. E, por vezes, ela está demonstrando que aquilo ali não faz sentido para ela. Então, nós precisamos trabalhar com a criança para que ela compreenda, aquilo faça sentido na vida dela, para que ela possa colaborar. Porque uma coisa é a obediência por meio da autoridade, né, desse exercício do poder. Então, é um autoritarismo que a gente acaba exercendo, obrigando a criança a fazer determinadas coisas, e ela faz, porque ela está sendo obrigada. É diferente de uma educação em que a criança se sente parte da família, recebe tarefas de acordo com a sua capacidade e ela colabora. Ela quer colaborar. Ela sente que é pela colaboração que ela faz parte da família, ela quer se integrar, ela quer participar. Então, é diferente a abordagem. A punição acaba exigindo uma obediência, torna a atividade uma obrigação e a criança não faz com o entendimento de que está colaborando, contribuindo para a organização ali do ambiente em que ela vive, colaborando com todos, porque ela faz parte da família, é um membro da família. A rebeldia a gente escuta muito falar, não é? A gente chama de birra, muitas vezes. E isso quer dizer o quê? Que a criança é mal educada? Né? A criança rebelde, eu vou mostrar a eles que eu posso fazer o que eu quero. Então, ela vai mostrar. Eu quero fazer isso aqui, eu vou fazer. E pode ser uma criança que grita, uma criança que se joga no chão. Opa, tem um bicho voando aqui na minha sala. Então, essa criança rebelde, que algumas vezes, por falta de compreensão, nós acabamos levando ao médico e o médico vai diagnosticar com um transtorno positivo desafiador. Geralmente são crianças maiores que se opõem, é desafiador, ela desafia a autoridade do outro, porque ela não foi compreendida, ela foi submetida àquelas ordens que ela não compreende, não aceita porque não faz sentido, ela também acha isso tudo injusto, ela quer colocar o pensamento dela, as emoções dela, ela quer se mostrar, ela quer manifestar quem ela é. Isso faz com que algumas crianças se rebelem. Elas querem dizer o que elas pensam, elas querem mostrar como que elas estão sentindo, quem elas são, elas querem se expressar. O que acontece? Que o adulto se coloca à frente e ele se expressa, né? E aí muitas vezes se queixa, né? O adulto acaba sendo uma pessoa se queixando muito porque não consegue a obediência, a colaboração, também tem que trabalhar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso, porque se vê também numa situação de cumprir com obrigações no seu dia a dia. Então, existe uma insatisfação aí que pode estar numa relação que a gente projeta para a criança, né? Em que, se eu passo por isso, criança também, A gente não percebe que isso gera uma palavrinha chamada estresse. Estresse ficou muito na boca, né? A gente fala a palavra estresse para um monte de coisa, mas o estresse, ele está ligado a um mecanismo do organismo, né? De
é fisiológico, né? É uma resposta do organismo diante de situações ameaçadoras. Então o corpo fica, né, cheio de hormônios e que a gente sabe que é para luta, que é para fuga. Um corpo que vai recebendo esses disparos assim de alerta, de ameaça, que vai estressando, vai se tornando uma pessoa muito cansada, muito desvitalizada, que não consegue pensar, não consegue ter concentração. Então nós temos que entender que a criança também passa por isso. E o outro ponto é o recuo em forma de dissimulação. Eu não vou ser pego da próxima vez. Ou da diminuição da autoestima. Eu sou uma pessoa ruim. Então ela coloca aqui, nesse quarto item, que a criança, já falei da mentira, a criança pode mentir. E a criança pode se sentir uma pessoa ruim. Eu não presto mesmo, eu faço tudo errado, eu sou mal, eu não consigo fazer nada certo, eu não sou bom o suficiente, eu não vou fazer tal coisa porque eu não consigo, e vai se depreciando, porque ela não consegue receber o apoio, ela é punida toda vez que se expressa. Então, ainda mais se a gente acompanha com às vezes a punição e o castigo, eles acompanham das nossas palavrinhas mal observadas, né, em que a gente fala sem pensar, sem cuidar dos efeitos das nossas palavras. Então nós podemos não bater, não machucar fisicamente, mas estarmos ofendendo. Você é um inútil, você não presta para nada, olha só o que você fez, você só faz bobagem, olha como é que tá tudo errado. Isso tudo é um ataque, uma violência psicológica, e dói muito. Já falei isso e vou repetir. Se uma pessoa que a gente ama, que a gente confia, que a gente precisa dela para cuidar de nós, fala essas coisas pra gente, como que a gente se sentiria? Se um companheiro, uma companheira fala isso pra gente, você não tá vendo o que você fez? Você só faz isso, atrapalhada, só... não presta atenção em nada, olha a bagunça, olha aqui como é que você não cuida, não arruma, não limpa, não lava a louça direito, não arruma a cama. A gente entra num nível de exigências de perfeição do outro que nem nós temos, ninguém tem. Como é que a gente pode exigir do outro? Só que a gente exige carregado ali de cobrança, carregado de uma energia de bronca, de raiva. Então, quando a gente faz isso, o que acontece? A gente fica triste. Algumas vezes a gente diz o quê? Eu não vou viver com uma pessoa, um companheiro que faz isso comigo. Ele não me respeita. A palavra diz tudo. O respeito tem que estar na nossa mira, tem que estar nas nossas relações. E o respeito, ele tem que começar desde sempre na vida das nossas crianças. Tem que estar na nossa vida, todas as nossas relações. Então, quando a gente vai cuidar dessa relação com a criança, eu vou encerrando aqui dizendo que o castigo, ele está em oposição ao
respeito. Se nós queremos ser respeitados, nós precisamos respeitar. Se nós queremos ser amados, nós temos que amar. E essas crianças, elas podem aprender, como nesse filme, que diziam para ela que aquilo ali aquela violência era amor. Nós podemos confundir as crianças e fazer com que elas entendam o amor de outra forma. E como eu falei, não aquela que Jesus ensinou. Jesus, ele não discriminou. Ele não colocou diferenças, amar um, amar o outro. Ele falou para amarmos os nossos inimigos. Ele falou para amarmos todos, como a nós mesmos. Então, se eu quero ser respeitada, eu preciso respeitar. Isso é amar ao próximo como a si mesmo. Se eu quero ser compreendida, eu tenho que compreender. Isso é amar o próximo como a si mesmo. Se eu quero que me tratam com justiça, eu tenho que ser justa. Se eu quero que me ouçam, que permitam que eu me expresse como eu sou, eu preciso permitir que o outro se expresse. Se a forma como a criança está se expressando não está sendo boa, vamos dizer, ela está quebrando coisas, ela está machucando alguém, isso é um sinal. Comportamento da criança sempre diz respeito ao que ela está sentindo, é uma comunicação. Então, nós precisamos olhar o que está por trás desse comportamento. Talvez um sentimento de injustiça, uma raiva, um medo, uma insegurança, sentimento de que as necessidades dela não estão sendo atendidas. Muitas coisas ali por trás e que merece a nossa atenção, merece que a gente converse com a criança. Se não conseguir, buscar ajuda profissional. Amar a si mesmo e amar ao próximo. Foi isso que Jesus ensinou, que estão ali. Nós não somos diferentes de ninguém, nós somos todos filhos de Deus, que Ele nos ama igualmente, não faz distinção. Ele criou a diversidade na natureza, então existem milhares de tipos de insetos, de plantas, os animais, como existe uma diversidade de nós, seres humanos. E isso faz parte da beleza da criação de Deus. Ele ama tudo, todos. E quer nos ensinar a lei do amor. Então, o castigo, a punição, Deus não pratica. Isso é uma visão equivocada que nós criamos de Deus. Tudo é regido pela lei do amor. E a lei do amor, então, é tratar uns aos outros, como Jesus ensinou. Desejo a todos uma ótima semana, que fiquem com Deus, em paz. E se gostaram do conteúdo, já sabem o que fazer. É como uma sementinha que a gente espalha e deixa crescer, que se aloje no seu coração, floresça muito, para que nós possamos praticar mais amor e afastar a violência, a guerra da nossa vida. Isso não cabe mais nas nossas vidas, no nosso mundo, a guerra, a violência, qualquer tipo, qualquer forma de violência. Nós temos que fazer o amor florescer. Gratidão e até o nosso próximo encontro.